Paraná, os estabelecimentos que descumprissem a norma deveriam ser multados. Segundo o governo, no entanto, o projeto de lei também não estipulava quem faria a fiscalização do serviço e qual seria a destinação dos recursos recolhidos a partir das multas. Com o veto da proposta, o projeto volta para ser apreciado pelos deputados, que podem acatar ou rejeitar a decisão do governador. Portanto, a proposta lá dos carrinhos, a higienização dos carrinhos, não passou aí pelo governo estadual. São 4h04, 4h04. Entrevista. Com você, Irajabarã. Pois é, André, olha, uma pesquisa revela a contaminação por antibióticos em rios paranaenses. Para entender um pouquinho como ocorre essa contaminação, nós conversamos agora com a professora Cíntia Ribas. Ela é professora do mestrado e doutorado em gestão ambiental. Professora, seja bem-vinda aqui à Rádio Difusora, uma boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo tranquilo. Então tá bom. Bom, a gente sabe, professora, que o Brasil é o 19º maior consumidor de antibióticos do mundo, com uso diário aí na casa de 22 mil doses. Agora, é o descarte incorreto que leva esse antibiótico aos rios paranaenses? É uma das formas da gente acabar contaminando os rios por antibióticos, né? Mas não é a única. Na verdade, quando nós ingerimos um medicamento, seja ele qual for, inclusive antibiótico, parte do que a gente ingere acaba sendo excretado na sua forma intacta, inalterada. E aí isso vai para a rede de esgoto. Daí, chegando na rede de esgoto, acaba indo para as estações de tratamento de esgoto. E essas estações de tratamento de esgoto, elas não são adaptadas para a remoção desse tipo de molécula. Então, uma das formas que a gente contamina também é o uso normal dos antibióticos, né? Correto. Não somente o descarte de resíduos de medicamentos vencidos ou fora de uso, né? Sem dúvida nenhuma. Então quer dizer que essas estações que tratam a água, não só aqui na capital, mas também no interior do estado, elas não estão preparadas para esse tipo de produto, o antibiótico. Na verdade, assim, as estações de tratamento de esgoto no mundo inteiro, que usam os mesmos sistemas que nós, elas não conseguem eliminar. Então, isso não é uma prerrogativa só daqui do Paraná, né, do Brasil como um todo, mas é uma questão mundial. Somente tratamentos extremamente avançados é que conseguem remover esses antibióticos. Então, na verdade, o que a gente acaba vendo é uma ocorrência desse tipo de contaminação no mundo inteiro. Correto. Agora, professora, a gente percebe aí, então, que são duas linhas de atuação. Primeiro, nessa questão aí de uma política, de uma técnica que elimine o antibiótico da água, e a outra, é claro, em relação ao próprio consumo do antibiótico, né? Isso, é claro. Então, a nossa pesquisa envolve tanto as frentes de identificar a presença desse tipo de poluente no ambiente, mas também procurar achar métodos para minimizar, para diminuir que eles cheguem ao ambiente. Então, procurar novas tecnologias para remover esses tipos de substâncias e mesmo trabalhar com educação ambiental, tentando sensibilizar a população para que não faça o uso irracional desses tipos de medicamentos, porque senão uma hora volta o prejuízo para a gente mesmo, né? Quer dizer, essa ação da educação ambiental eu acho que é primordial, né? Não só nesse aspecto do antibiótico, como dentre tantos outros, quando o assunto é o meio ambiente, né, professora? Sim, sim. Em termos de medicamentos, a gente está falando dos antibióticos porque foi o principal foco da nossa pesquisa. Mas a gente também teve uma outra parte do estudo que analisou a presença de cafeína. A cafeína que está no chás, mates, no café. E a gente encontrou cafeína em alguns rios aqui do Paraná. E isso significa que se tem cafeína e tem micro-organismos resistentes a antibióticos também, significa que tem outros tipos de moléculas além dessas que a gente identificou, né? Então pode haver hormônios, podem haver
anti-inflamatórios, outros tipos de medicamentos. E fora os medicamentos, a gente tem que cuidar com vários tipos de poluentes, né? Sem dúvida nenhuma. Aliás, professora, esse tipo de contaminação, ela afeta principalmente o homem, o ser humano, ou o ecossistema como um todo? Afeta todos nós, né? Desde os ecossistemas aquáticos, terrestres e inclusive o homem. Bom, a pesquisa... Nós somos parte. Falando parte, né? Nós contaminamos e sofremos com a contaminação, né? Exatamente. Não existe, não é uma linha de mão única, né? É um círculo e acaba voltando de uma forma ou de outra para a gente essa contaminação. Aqui na região de Curitiba, quais são os rios que sofrem mais com esse tipo de contaminação, professora? Na verdade, assim, eu não posso falar pelos rios que sofrem mais contaminação de uma maneira geral, né? Mas sim por aqueles que a gente fez análise, a gente analisou o rio Passaúna e uns afluentes do rio Passaúna, todos eles que contribuem para a bacia do Passaúna, que faz parte da bacia do Iguaçu, né? E a gente identificou a presença de cepas resistentes a antibióticos e a ocorrência de cafeína também, né? Agora, professora, qual foi o nível de contaminação? Esse nível chega a afetar a população a curto, médio ou longo prazo? Então agora nós estamos numa outra fase do estudo, que é justamente verificar quais são os riscos que essa ocorrência pode representar para os ecossistemas aquáticos. Nós estamos justamente nesta fase, levantando dados para identificar se esse é um risco alto, médio ou baixo. Mas no momento a gente só tem o registro de que existem cepas multiresistentes nesses rios que foram pesquisados. Você já tem uma meta aí para todo esse estudo? Ele vai ser apresentado a alguma autoridade a nível municipal, estadual ou até federal, professora? Nós temos trabalhado muito em contato com a própria Sanepar, né, que nos auxilia, inclusive dando suporte para discussões sobre essa pesquisa. E fora isso, nós já tivemos estudos anteriores, né, que vinham dando indícios sobre essa contaminação, que acabaram resultando em 2 legislações para incentivar o recolhimento de medicamentos vencidos e fora de uso por parte de centros de recolhimento, como as próprias farmácias, as unidades de saúde. Isso foi um produto que acabou surgindo de uma discussão que um dos meus alunos de mestrado fez com a Câmara Municipal de Vereadores e com deputados estaduais. Então foram geradas leis para esse tipo de recolhimento já há alguns anos, que estão em voga, né? E esse nosso egresso, esse nosso ex-aluno, mestre hoje em gestão ambiental, ele participa do GTT de medicamentos, que é um grupo temático em nível federal, que articula com todos os participantes dessa cadeia do medicamento, né, desde distribuidoras, indústrias, conselho de farmácia e demais elos dessa cadeia, para discutir as possíveis soluções. Então, eu vejo que isso é um ponto muito favorável dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo lá na Universidade Positivo para poder não só identificar o problema, mas tentar articular com todos os atores desse processo para encontrar soluções conjuntas, né? Sem dúvida nenhuma, e até enfatizar que a participação em relação aí à questão política, porque cabe exatamente a deputados e vereadores legislar em relação a também a toda essa questão ambiental a nível de Curitiba e a nível de Paraná, né, professora? Sim, com certeza. Professora, para a gente finalizar, para o nosso ouvinte, para nós aqui que estamos no dia a dia, que fazemos uso, de repente, do antibiótico, qual é a postura mais correta quando o assunto é o meio ambiente? Bom, primeiro, pensar que se você melhorar a sua qualidade de vida, levando uma vida mais saudável, praticando exercícios, usando uma alimentação o mais natural possível, isso já ajuda a fortalecer o seu sistema imune
e com isso você vai depender menos de medicamentos de uma forma geral para poder desenvolver seus hábitos diários, né? Claro que isso é um ponto. Aí, quando realmente não tem jeito e tiver que fazer uso de medicamentos, fazer uso somente com prescrição médica. Isso, inclusive, foi um dos pontos que nós verificamos na pesquisa, que acabou diminuindo o número de micro-organismos resistentes nesses locais onde a gente pesquisou, porque há um tempo atrás entrou em vigor uma lei que obriga as farmácias a só dispensarem os antibióticos, a só venderem os antibióticos com receita médica. Então, isso é fundamental, né? Mas também não adianta existir a lei e as pessoas insistirem com os estabelecimentos comerciais. Não, mas eu preciso desse medicamento, né? Não, as pessoas têm que se conscientizar de que elas também são parte desse processo. E aí, então, qualidade de vida, usar o medicamento somente de forma racional e com prescrição, isso já nos dá um fôlego para seguir em frente. É o que a sociedade consegue fazer nesse momento. Aí, fora isso, cabe às universidades, aos centros de pesquisa, às próprias empresas de saneamento e ao governo federal incentivar pesquisas para a busca de soluções para remover esses antibióticos, porque mesmo usando menos ou usando de forma racional, né, que a gente diria, eles acabam indo para o esgoto e acaba, de uma forma ou de outra, voltando para a gente, né? Já que os tipos de tratamentos que existem e estão disponíveis atualmente não são eficientes para esse tipo de tratamento, né? E é claro, a gente está falando de antibióticos, mas todo medicamento em si tem que ter uma destinação correta. Eu lembro antigamente, época dos meus pais, dos meus avós, o remédio vencia, ia lá no vaso sanitário e descartava, né? Quer dizer, essa postura é totalmente incorreta, né, professora? Totalmente incorreta. A gente hoje sabe disso porque tem os estudos que têm sido feitos, então a gente sabe que não é para descartar na pia, nem no vaso sanitário, nem no lixo comum. Medicamento, né, os remédios, eles são resíduos tóxicos, então devem ser tratados como tais, destinados adequadamente. Nós temos a Prefeitura aí de Curitiba que nos auxilia nas ruas da cidadania, onde recebe com um calendário específico os medicamentos não usados e fora de validade para serem descartados, e fora isso tem as redes de farmácia que podem receber e as unidades de saúde. Então não tem mais desculpa, né? Não sei o que fazer, não tenho onde jogar. Não, tem, né? Tem onde destinar. Bacana. Professora Cíntia, eu quero agradecer a sua participação aqui conosco na Difusora e parabéns à senhora e a toda a equipe que estão trabalhando em cima de um tema tão importante, que é aí exatamente essa questão da gestão ambiental, da poluição dos rios aqui no estado. Então tá bom, muito obrigada e a gente fica à disposição para novas discussões, tá bom? Obrigado. Um abraço. Um abraço. Tchau, Conversamos aí com a professora Cíntia Ribas, professora do mestrado e doutorado em gestão ambiental da Universidade Positivo, ela que é uma das idealizadoras dessa pesquisa que revela a contaminação por antibióticos em rios aqui do Paraná. São 4 horas e 18 minutos. O que acontece no mundo?